Oh glorioso Deus, tremendo, Deus de poder, Deus forte e Deus todo-poderoso, louvado seja o nome de Jesus Cristo. No livro de Mateus, no capítulo de número 22 e no versículo 29, nós temos uma afirmação que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava no seu ministério terreno, fala aos fariseus da época. Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecei as Escrituras, nem o poder de Deus. Todos os passos do Senhor Jesus estava previsto no livro dos Salmos, nos primeiros 5 livros da Bíblia, que era o Torá, e nos profetas. Ele já esperava a vinda do Senhor Jesus. Mas eles ficaram tão obcecados pelas religiões que eles, quando Jesus chegou, ele não sabia distinguir através das Escrituras que ele era o Messias prometido. Era o Cristo, o Emanuel, que estava por vir, que estava escrito no livro dele. E é comum, Jesus sempre, quando estava com eles, debatendo com eles, dizia: assim está escrito. Está escrito assim, está escrito dessa maneira. E eles não conseguiam entender. Meus irmãos que estão me ouvindo, não pense que é diferente hoje não. Meus amigos, hoje, grande parte de pessoas não entenderam o Evangelho de Cristo. Ou se faz que não entende. Por isso, em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz que tem outro Evangelho. Também no livro dos Gálatas, no capítulo 1, a Bíblia diz que tem outro Evangelho, além do verdadeiro Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. 1 Romanos 16. O Evangelho é Cristo de volta no ser humano. O Evangelho, que é a boa notícia, a boa nova, é o homem reconciliado com Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. O Evangelho é a coisa mais simples que existe na Bíblia. A Bíblia não é o Evangelho. O Evangelho está na Bíblia. Olhe que isso é grande problema para muitos irmãos evangélicos. Que ele não aprendeu, o Evangelho não entrou nele. Ele é um religioso disfarçado. É um idólatra diferente. Tem um idólatra que ele tem seus ídolos, seus deuses. E tem outro tipo de idolatria, irmão, que é a mesma coisa. Idólatra. Não consegue entender a simplicidade do Evangelho.
O Evangelho é coisa simples. Jesus disse: ide, ensinai. Ensinar o que Jesus mandou? O que eu ensinei. O que foi que Jesus ensinou? Foi que ele ensinou. Ele ensinou a boa notícia, a boa nova. O que é boa notícia? Deus de volta no homem. O homem de volta a Deus por Cristo. Só Cristo é que pode levar o homem de volta a Deus. É isso que é o Evangelho. Não queira tirar a coisa linda que é o Evangelho dos irmãos. A simplicidade do Evangelho dos irmãos. Colocando cargas pesadas, pesos pesados nas costas dos irmãos. Como está no livro de Mateus capítulo 23. O Senhor Jesus disse para aqueles homens da época: vocês colocam fardos pesados no ombro dos homens, que nem mesmo vocês carregam com o dedo. Mesma coisa hoje. Mesma coisa. É coisa impressionante você conversar com um irmão de congregações de 10 anos de congregação. 10 anos, 15 anos de congregação. Que o irmão é uma pena. Uma pena. Eu fico na maior tristeza. Ele só sabe um capítulo da Bíblia. Um capítulo da Bíblia, que não é do Evangelho, e 3 versículos, que eu não vou nem dizer. Ele já tem decorado, é o último livro dos livros do Antigo Testamento. Ele está vizinho a Mateus. É o único que ele sabe. Nada mais. Ele sabe de cor e salteado esse versículo, e discute esse versículo, esse capítulo, com quem que seja. Ele discute. Mas o Evangelho ele não sabe. Não consegue evangelizar ninguém que não aprendeu a evangelizar. Não aprendeu absolutamente nada. Eu vejo isso palmo a palmo. Ficam dentro de uma congregação 10 anos, 15 anos. Parece que ele marca a cadeira dele, pertinho da janela, nada mais. E quando ele topa com um evangelista, que vai pregar a verdade à luz do Evangelho, ele está tão tomado por algumas mentiras que introduz na mente dele, que eu vou lhe dizer a você, meu irmão. Eu vou te contar. Você queira tratar com 20, 100 pessoas que não conhecem a Cristo, nunca foi evangélico, você vai ter mais êxito ensinando o Evangelho a ele do que você pegar um irmão, que eu sei que ele é de Deus, que ele está dentro da mente dele, tomada por costume. É uma coisa impressionante. Jesus disse: você invalida a lei de Deus com os costumes de vocês. Mas não é que hoje é a mesma coisa? Pessoa que tem costumes, que quer fazer do costume dele uma regra de mandamento do Evangelho de Cristo. O Evangelho, irmão, não é a Bíblia, não. O Evangelho está na Bíblia. Jesus mandou você pregar o Evangelho. Jesus mandou você pregar
e ensinar o Evangelho. Olha, meus irmãos, tem mandamentos que está aqui nesse livro que não é para a igreja de Cristo, não. Foi para um povo passado. Não sai do Evangelho, não. Que Cristo te abençoe. Pergunte ao seu líder. Faça a pergunta. Se ele não sabe lhe responder à luz das Escrituras, procure outro. Que a Bíblia lhe responda o que você precisa saber. Que Jesus te abençoe e te guarde.